Fala galera, episódio 95 do podcast Filmes Clássicos. Nele a gente traz outro grande gênio da comédia, a gente que já fez aqui um filme do Charles Chaplin, Luzes da Cidade, mas hoje a gente vai então de Buster Keaton, naquele filme que é considerado muitas vezes a sua obra-prima, A General, The General, que é o nome da locomotiva do filme, e Buster Keaton dirige e estrela esse filme, que também é tido aí como um dos melhores filmes produzidos na era muda de Hollywood. Pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, acesse o nosso site oficial filmesclassicos.com.br ou então procura a gente no YouTube, a gente está no Spotify, está no iTunes e também está em qualquer aplicativo aí que toca podcasts em celular. É só procurar o nosso nome, Podcast de Filmes Clássicos. E se quiser interagir com a gente, lembra que a gente tem uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook com diversos cinéfilos que estão interagindo com a gente por lá. E a gente tem também um perfil na Filmou. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos, ok? Bom, galera, então vamos começar nosso debate. E para falar aí de A General, a gente traz aqui de volta ao nosso podcast Marcos Noriega, do podcast Masmorra Cine. Tudo bem? Tudo legal? Tudo bem, e vocês? Tranquilo. Finalmente você veio aqui para fazer um filme que não é de crime, de assassinato, né? Opa, exatamente. Apesar que tem um crimezinho aí. Tem um crimezinho aí, um roubo de uma locomotiva e tal, mas... Tá pois bom. É, a guerra, né? Também um tema bem light, bem leve. Bem light, bem tranquilo. E conosco aqui também, claro, Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Fala, Alexandre. E Fred, tudo bom? Marcos, bem-vindo mais uma vez. Estávamos com saudade já das suas participações. Eu também. Já falei em off com ele isso, inclusive. Eu sou Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. Vamos começar a falar desse filme, A General, The General, que é de 1926 ou é de 1927, porque parece que em dezembro de 26 o Buster Keaton lançou esse filme em 2 cinemas pequenos lá em Tóquio. Então, para efeito de IMDb é 1926, mas nos Estados Unidos mesmo só estreou em fevereiro de 1927, né? Filme aí que muita gente considera como... Não sei se muita gente, mas gente importante, como por exemplo Orson Welles, chegou a chamar de o filme, né, a melhor comédia já feita no cinema e possivelmente um dos melhores filmes já feitos. Eu não sei se chega a tudo isso. Me desculpe aí os ouvintes que adoram. O Roger Ebert também adorava, mas né? Mas opinião pessoal, claro. Tati Sputnik e Roger Ebert com certeza não vão gostar dessa sua afirmação. Roger Ebert se fosse vivo, mas... bom, começa que comédia é sempre algo muito pessoal, né? Sim. Não existe algo absoluto que vai agradar todo mundo. Eu particularmente prefiro outros filmes do Buster Keaton, tá? Só para ficar claro. Eu gosto bastante do Buster Keaton, mas eu gosto até mais de outros filmes do que do A General. Mas eu acho que é inegável que A General é talvez seu filme mais famoso, né? Sim. Que hoje em dia, né? Então, para a gente trazer o Buster Keaton uma primeira vez aqui no podcast, eu acho que está bem escolhido o filme. Com certeza. E você, Marcos? Eu não assisti muita coisa dele. Longa eu só assisti A General e assisti alguns curtas, que aliás foi a minha porta de acesso para o Buster Keaton. Aquele famoso curta que ele fez no National Film Board of Canada, que passava na Cultura, naquele programa Lanterna Mágica. Aquele do Railroader? Do Railroader. Eu vi aquele velhinho ali, muito interessante, com aquela atuação física. É isso? Film, é o nome do curta? Não, é esse que eu até te falei sobre ele ontem, Fred, perguntei se você tinha visto. Sim. É The Railroader, eu não sei se tem um título no Brasil, mas ele é facilmente encontrável por aí na net. Foi já praticamente o filme derradeiro dele, como diretor foi o último. Eu acho que chegou a atuar ainda, já é de 65 e ele faleceu em 66. Realmente, como você falou, Marcos, já idoso, mas ainda
Ele também não aparentava ter 70, né? Porque ele ainda faz algumas coisas, alguns truques assim, né, físicos mesmo, que exigem uma certa né, um controle ali. Aí eu fui na locadora tentar achar alguma coisa dele e tinha um VHS da General. E foi aí que isso 25 anos atrás. Aí fui rever o filme agora. Ah, legal. E aí, cresceu? Opa, sim. A gente tem um outro olhar agora e cresceu, com certeza. Você vê a filmografia dele, tem mais de 80 títulos e tudo, né? Mas eu realmente estou longe disso. Mas os principais daquele período mais importante dele... Anos 20, né? Que o primeiro longa dele foi de 23, foi a antiga e a moderna, né? E até ali 29, quando ele lança, se eu não me engano... O Homem das Novidades ali, que é o filme dele na MGM, que é quando ele realmente estava no período do auge dele, né? Tem os principais filmes dele ali nessa época, como o Sherlock Box Jr., por Amor, né? o Sherlock Jr., a General, que a gente está falando hoje, Amores de Estudante, Maria de Encomenda, Navegador, e Nossa Hospitalidade, né? Um filme de se não me engano de 23 também, e eu acho que eu tive a oportunidade de ver todos eles, né? E eu diria assim que ele teve realmente uma produção assustadoramente consistente nesse período, né? Coisa que, por exemplo, para quem gosta de comparar com o Chaplin, o Chaplin, por conta do seu perfeccionismo, produzia filmes com intervalos bem maiores ali, de 5 anos, 4 anos, né? Mesmo nesse período principal dele, né? A gente falou há pouco tempo sobre o Luz da Cidade 31, sendo que antes ele tinha feito um filme, acho que em 28, o Circo, outro em 25, são intervalos ali de 3, 4 anos, né? Ele era muito mais bissexto do que o Buster Keaton quando estava no período de maior atividade, né? E o Buster Keaton... Impressionante, né? Ele fazer assim, esses filmes todos na sequência, dado a maior qualidade dele, que era justamente essa comédia muito física, né? Eu fico imaginando o quanto ele se machucou, né? Tinha se eu não me engano, até esse produtor aí, que vocês citaram, ele conta que o Keaton falava para ele, olha, eu tenho essa cicatriz aqui que é de quando eu fiz a General, esse outro aqui é quando eu fiz o Sherlock Jr., esse outro aqui é quando eu fiz o Steamboat Bill, não sei o quê. Então ele tinha uma cicatriz em cada parte do corpo proveniente de cada uma dessas filmagens, né? Claro que não de todas. Eu sei que hoje a gente está falando de um filme específico, não da filmografia dele, né? Mas, eu acho que vale dar uma pinceladinha situada, né, na biografia, né? Para quem não conhece muito aí sobre essa figura do cinema americano, o Buster Keaton, ele nasceu Joseph, né? Joseph Keaton. Ele, na verdade, Frank Keaton. Era uma tradição na família, esse nome Joseph, no lado do pai dele, era a 6ª geração já de Joseph Keatons. e os pais dele eram artistas aí dos music halls, aí, do Teatro Vaudeville, né, que era uma forma de apresentações de muito sucesso, né, rodava aí o país, né, por diversas cidades. Uma escola também, né? Uma verdadeira escola. E ele, com 3 anos, ele nasceu no Kansas, né, em 1895, e com 3 anos ele já estava participando do Teatro Vaudeville, dos números junto com os pais, né? Inclusive consta que quem trabalhava para o pai dele, que era dono da companhia, era o Harry Houdini, né, que viria a ser um mágico famoso, né? E conta a lenda que certa vez o Buster Keaton, ainda bem pequeno, as fontes onde eu li essa história divergiram na idade, mas algumas falam 18 meses, outras falam até menos. Ele caiu de uma escada bem alta, inclusive, levou um tombo feio e chegou lá, acabou a queda, levantou, deu uma sacudida na cabeça e vida que segue, né? E o Harry Houdini assistiu isso e falou: nossa, isso foi um verdadeiro Buster, que era uma gíria da época aí para uma
uma queda feia, né? Algo bem perigoso. E aí o pai dele começou a chamar ele de Buster a partir disso, Buster, e pegou o apelido. Então conta a lenda que foi o Harry Houdini, o ilusionista Houdini, que deu esse apelido para ele. E desde sempre então, o negócio dele era cair, era passar por essas coisas. Não, e o que é pior, não foi só isso. Talvez até por isso o pai dele, no número aí, com ele já com 5 para 6 anos, um dos números que talvez tenha feito mais sucesso era justamente a mãe que ficava tocando saxofone no palco lá e ele e o pai atuando. E em certo momento ele aborrecia o pai com alguma coisa que ele fazia, o pai pegava ele e jogava ele na parede. Nossa. E fazia isso então em várias apresentações, né, por dia, toda noite. E ele ficou tão acostumado àquilo ali, ele desenvolveu um jeito de cair, se protegendo. Ele em vários momentos chegou a aparecer polícia, recebiam denúncias de que tinha maus tratos, abuso infantil, aquela coisa toda. E aí na hora que iam falar com ele não, mas eu não tô. Iam examinar, ele não tinha nenhum osso quebrado, não tinha nenhum machucado. Ele aprendeu, palavras dele, a cair como um gato, sempre conseguindo amenizar, amortecer a queda. Então ele se especializou nisso, e o que evidentemente serviria para algo que é a marca registrada dele, né? Ser o próprio dublê, né? Durante a maior parte da carreira ele foi o próprio dublê. Inclusive chegava a ser dublê de outros atores em cena, né? Nos filmes dele, né? E ele repetiu isso a vida inteira, que o pai dele nunca machucou ele, né? Nos números, né? Que ele desenvolveu essa capacidade. Por isso que ele até falava, se tivesse alguém disposto a imitar eles, o número dele não ia durar muito, né? Porque ia se quebrar todo rapidinho. Ele sabia como fazer, mas a concorrência não. Ele tinha uma coisa também que ele fazia as cenas de perigo, né? As cenas que envolveriam dublês e tudo, e nos filmes. E ele também argumentava o seguinte, que isso era uma coisa muito interessante, porque o dublê conseguiria fazer o que ele faz, enfim, com treino, enfim, diminuiria inclusive o risco para ele nos filmes. Porém, os dublês normalmente são filmados de maneira que você não veja o rosto, por motivos óbvios. Não é o cara, é um cara parecido, com altura, peso semelhante, mas não é o cara. E uma das grandes marcas dele era fazer cenas caóticas, perigosas, em que o rosto dele era focalizado e você tava com aquela expressão famosa dele, aquela expressão meio enigmática, meio alheia às coisas. Isso era grande parte da graça. Uma cena com um dublê em que não houvesse a expressão, o rosto dele focalizado, não seria a mesma coisa, né? Ele tinha apelidavam ele de como é que é? Great Stone Face. Great Stone Face, né? Quer dizer, grande cara de pedra, né? Isso. Aquela expressão impassível. Mas você sabe que isso aí também ele cunhou lá com os pais, né? Porque quando o pai jogava ele lá no início, ele na verdade estava se divertindo tanto com aquilo tudo que ele ficava rindo quando era jogado, né? Ele ficava dando gargalhadas. Mas aí ele percebeu, e o pai dele também percebeu, que aí o público não gostava. O público não ria. O público não ria quando ele... Então ele resolveu tentar o contrário, ficar sempre com uma cara séria. Mas né? É interessante que ele desenvolve isso mais quando ele começa a dirigir os próprios filmes, né? Isso. Porque você imagina que ia falar que ele começa no cinema em 1917 lá, com outro comediante que era muito famoso na época e que teve a sua carreira destruída por conta de um escândalo que ele, inclusive, foi absolvido, né? Que é o Roscoe Fatty Arbuckle. Isso, o Roscoe Arbuckle. E você vê alguns curtas daquele período ali que ele era... 1917, né? 1917, o Arbuckle convidou ele a trabalhar ali no estúdio. O Menino Açougueiro, né? Que é o primeiro curta dele, né? O primeiro material dele em filme. E você vê que ele é um coadjuvante e às vezes menos que isso pro Arbuckle, né?
E só que você vê que nesses curtas ele dá gargalhada muitas vezes, ele ri, ele é um outro personagem, isso, né? Ele tinha aquela postura histriônica da comédia que a gente tá meio que acostumado, né? Sobretudo da comédia muda, né? Em que você precisa ser... o slapstick, né? Você tem que ter aquele overacting bastante. Era a tradição da qual alguns se destacaram, se diferenciaram, né? O Chaplin acabou se diferenciando daquilo, né? Ele era assim também no início, lá nas comédias da Mutual, né? E depois incorporou aí um sentimentalismo diferente. Sim, né? sim. Já o Keaton se diferenciou um pouco disso pelo controle total dessas cenas de físicas mesmo, principalmente, né? Mas ele não era inexpressivo, mesmo o rosto, ele conseguia, de maneira sutil, né, trazer expressões de quando precisava de medo, de alegria, de preocupação, delicadas, né, E eu acho até que ele inaugura um negócio no cinema que depois foi muito explorado, que é o menos é mais. Você uma situação muito de desespero, perigo, em que pediria uma interpretação mais exagerada, no momento em que você se controla e você expressa pouco aquilo, a própria situação ganha peso. Senão na verdade, o seu histrionismo se sobrepõe ao peso da situação, né? E isso verdade. Depois foi muito explorado em grandes diretores, até tanto do cinema americano quanto europeu, exploraram isso. E acho que ele é um dos caras que inaugura. Outra coisa, só detalhe interessante para quem não sabe, eu até não sabia disso lendo agora pro podcast, ele chegou a servir numa unidade na França, no início da Segunda Guerra. Na verdade não chegou a entrar em ação. Na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, eu falei segunda? Se eu falei segunda, me desculpa. Na Primeira Guerra ele não chegou a entrar em ação propriamente, mas esteve lá no front e acabou pegando uma otite, né? uma infecção no ouvido que acabou lhe tirando parte da audição pro resto da vida. Ele ficou impaired, né? Uma leve deficiência auditiva por conta dessa participação dele na Primeira Guerra. E aí, continuando lá com... Desculpa, diga, Marcos. Não, vocês acham que isso também contribuiu para esse jeito meio ensimesmado dele, inclusive de atuar, pelo menos na parte das expressões faciais, essa questão dele, da deficiência auditiva dele? Será? Realmente eu não sei dizer. Estar um pouco alheio a algumas coisas, quem sabe? Eu também não saberia dizer, mas eu acho que é o que você falou aí, né? Principalmente dentro do cinema mudo, você vê uma certa diferenciação no estilo dele e algo que o torna até mais contemporâneo, talvez mais resistente ao tempo. Dessa maneira, né? Por exemplo, uma coisa que me incomodou, eu não cheguei nem a falar no episódio do Chaplin que a gente fez, mas às vezes me incomodava um pouco a maquiagem carregada do vagabundo, né? Que aquelas sobrancelhas falsas e o bigode falso, quantidade enorme de base para deixar o rosto dele mais claro, mais pálido. E você não vê muito isso. Era praticamente um personagem do teatro colocado em frente a uma câmera, né? Nos personagens do Buster Keaton parece ser um cara mais comum. Né? É verdade. É verdade. Mais crível. Né? Mais crível, mais realista, talvez, mas ao mesmo tempo não muito realista, né? Porque é aquela coisa, a comédia dele parece coisa de desenho animado, né? Sim. Talvez desses caras aí, do Chaplin, do Harold Lloyd e o Buster Keaton, esses três grandes gênios, seja o cara que mais se aproxima a uma comédia de desenho animado mesmo, né? Ele tem muito elemento de nonsense, de um certo absurdo, até quase de um niilismo, né, nas situações criadas, né? Enquanto que o Chaplin tinha uma pegada sentimentalista, né, e tudo, até no humor. Agora, a gente falou do Fatty Arbuckle, né? O Fatty Arbuckle, ele trabalhava no estúdio lá da família Talmadge, família poderosa nos primórdios aí do cinema.
E acabou que o Keaton casou com uma das irmãs Talmadge lá, Natalie Talmadge, teve 2 filhos com ela, isso em 21. Nessa mesma época ele começou a ter a sua própria unidade de produção, né, bancada lá pelo Joseph Schenck, né, o produtor. E aí em 23 ele começa a arriscar os longas, né, fazer aquele antigo e a moderna, 23. E ele tinha algo, uma vantagem comparativa com a concorrência na época, que ele era o próprio gagman, né? O cara que criava as gags, né? Ele criava as próprias gags. Ele até tinha outras pessoas trabalhando, mas as gags dele ninguém superava. Tanto é que na época eram muito disputados, né? Os estúdios tentavam roubar ou contratar os gagmen lá dos outros estúdios, só que no caso dele, ninguém conseguia tirar ele próprio dos filmes dele, né? Então, ele sempre tinha um manancial de piadas, practical jokes aí, fluindo, né? Não à toa, depois, quando ele, no final da carreira, né, que é onde ele vai ter dificuldade de trabalhar como ator, ele é contratado como gagman, né, para fazer piadas para os irmãos Marx, para o Abbott Costello, acho que para o Red Skelton também, que era um cômico também da década de 60. Ele teve nos bastidores também do programa da Lucille Ball, né? Ele fazia também, criava gags, dirigia algumas sequências, enfim, ele teve uma certa importância atrás das câmeras do show da Lucille Ball na época. Ele foi resgatado, né, um pouco ali por volta de 1940, depois de um período de ostracismo, né? Justamente a gente está aqui falando de um filme de 26, 27, do auge dele, ainda fez mais alguns, mas na verdade o próprio General, né, um fato importante é que é um filme que acabou sendo um fracasso, né, tanto de crítica como de público na época do lançamento, e isso custou a ele algo que era muito importante, que era aquela liberdade dele artística, criativa, né? Ele precisou aceitar um contrato com a MGM, né? Em 29, agora eu não lembro, mas ele em 28, né? Em 28, tanto é que o primeiro filme dele para a MGM é o The Cameraman, né? O Homem das Novidades. E aí ele começou a entrar num certo declínio. Ele demorou a perceber o quanto isso limitava o estilo dele, a comédia dele, né? Inclusive também acabou a mulher dele abandonando ele, separando dele, levando os filhos embora e cortando contato, inclusive aquela famosa alienação parental ali, né? Ficou sem ver os filhos um bom tempo, demorou quase 10 anos, inclusive aí acabou sucumbindo aí ao alcoolismo, né? Então realmente ele, em poucos anos, ele saiu da crista da onda ali, né? Para uma situação complicada, e depois acabou sendo resgatado aí, virando assim, recebendo homenagens e tudo mais, né? E trabalhando, como você falou, como roteirista, televisão, fez bastante coisa também, né? Fez comercial, né? Fez até Candid Camera, né? Que eu te passei aí, não sei se o Marcos viu, mas tem um episódio desse Candid Camera na década de 50 que mostra ele fazendo pegadinha, né? Com pessoas normais. E eu recomendo, é muito engraçado ele improvisando. Não improvisando, né? Ele sabia o que ia fazer, mas é muito interessante ele atuando assim ao vivo e mostra que o cara não perde, né? Aquela qualidade que ele tem ali de criar situações engraçadas. Ele fazia humor sem fazer força, né? E isso na televisão, onde você precisa muitas vezes de improviso, você tem que funcionar sob pressão ali e a piada tem que dar certo na hora. E ele conseguia. É muito diferente a televisão, né? Do que ele estava acostumado, mas ele estava acostumado com o teatro, em que tudo também é feito ao vivo na hora, né? Então ele deu muito certo. Ainda mais a TV na década de 50, né? Que era muita coisa ao vivo mesmo, né? Esses programas de auditório e coisa, então... Ele teve incontáveis aparições, ele também apareceu em seriados mesmo, até dramáticos. Ele aparece no Além da Imaginação, ele é o cara que tem um capacete que permite viajar no tempo. Eu lembro desse episódio. Muito bom. E ele chegou a ter o seu próprio
programa de TV também, né? Não, parece que isso não gerava muita felicidade nele, né? O programa ele teve um certo sucesso no começo, aí nas temporadas seguintes o sucesso não se repetiu como foi na primeira mesmo temporada. Ele gostava, mas nem tanto quanto quando ele estava na MGM, que foram os maiores sucessos comerciais dele lá, mas como ele tinha liberdade criativa restrita, ele também, embora o dinheiro estivesse entrando, ele não estava contente, né? E aí também as sucessivas infidelidades dele, era um cara muito namorador, né? E, enfim, acabaram gerando o fim do primeiro casamento e essa alienação parental que vocês falaram, e ele mergulhou naquela fase, né, em que ele estava entornando todas. Mas é isso aí, o fato é que esse filme aí, como o Alexandre falou, né, é um filme que demorou a ser redescoberto, né? Foi esse fracasso todo. E é um filme que começou a aliená-lo, como o Alexandre também falou, né, desse controle que ele tinha sobre os filmes, muito porque foi um filme que foi uma fortuna para a época, né? Parece que tinha esse Joseph Schenck, que depois virou um chefe da MGM, ele inicialmente tinha dado para ele aí um orçamento de $400 mil, uma fortuna para a época, né? O filme acabou custando um total de $750 mil, né? O que deixou o Schenck maluco, porque... Também o cara quer fazer uma cena como aquela da ponte, né, da destruição da ponte. Pois que foi o só plano... aquela cena custou acho que 40 mil? 42 mil dólares para fazer um plano. É o plano mais caro da história do cinema mudo. Inclusive perdendo definitivamente uma das locomotivas, né, que ficou lá no fundo do rio lá para sempre. Ela ficou até a Segunda Guerra Mundial, quando ela era atração turística. Aí quando teve a Segunda Guerra Mundial, tiraram ela para derreter e fazer outras coisas. Usar o metal, né? Isso. E legal. Aí ficou muito pouco. Mas para vocês terem uma ideia, se a gente corrigir esse valor de $750 mil, é algo hoje em torno de 10,4 milhões de dólares. Que é uma coisa, é algo impensável você investir num filme de comédia, né? A distribuição era da United Arts, é isso? Mas o Schenck era um produtor independente nessa época ainda, não era? Acho que era. Não sei. Se foi pela United Arts, eu não sei. A distribuição não sei. Agora o diretor, na verdade parece que é a direção do Clyde Bruckman e do Keaton, né? Tem o Clyde Bruckman também co-dirigindo, né? Eles foram parceiros, ele e o Bruckman trabalharam juntos há algum tempo também, se eu não me engano no início também, até nos curtas e tudo, eles já tinham uma certa parceria e tudo mais, já trabalhavam bem juntos, e a gente vê essa sintonia no filme, né? É claro que as cenas... por exemplo, que não envolviam a presença dele, né? Algumas cenas grandiosas ali até de batalha foram direção do Clyde, e também são muito eficientes e muito boas, né? Também. E foi o Bruckman que contou a história para o Keaton, que depois foi ler a história que estava no tal livro que ele indicou, e que o roteiro foi inspirado nessa história num livro chamado Daring and Suffering: A History of the Great Railway Adventure, conhecido também como The Great Locomotive Chase, quer dizer, a grande perseguição da locomotiva, né? Que era de um cara que foi tenente na Guerra Civil Americana, chamado Tenente William Pittenger, e era o cara que foi envolvido no tal sequestro que foi tentado, né, por espiões da União, liderados lá por um sujeito chamado James Andrews, que atacou um trem dos confederados ali na região de Marietta, em 1862. O filme até se passa ali, né? A gente vê no momento lá que ele bota no mapa, o trem vem aqui, por Marietta, não sei o quê. Então tem esse background histórico. E tinha realmente uma locomotiva chamada General, que o Keaton até tentou convencer o pessoal lá que tinha os direitos da locomotiva a usar a locomotiva no filme, mas eles não deixaram. E essa General começou a ficar em exposição numa estação de Chattanooga lá desde 1911,
Não sei o que aconteceu com ela depois, não sei se ainda tá lá. Não, é. No livro do Pittinger, os sequestradores lá, os soldados da União, eles são meio que, na verdade, os heróis da história, né? É mostrado uma história de sacrifício, porque a tentativa deles é desbaratada, eles são presos e enforcados. Isso. E aí o Keaton inverteu essa ótica, né? O lado heróico, né? Isso. E o cara que era o dono, o pessoal que detinha os direitos da General, achava que ia ser um filme meio que contando essa história pela ótica mesmo, parecida com o livro e tudo mais. No fim descobriram que ia ser uma ótica invertida e que seria uma comédia. Aí os caras falaram, não, vai fazer não. Não permitiram, né? Mas chegou a rodar o país, a locomotiva aí na época do centenário do evento. Eu não sei exatamente se hoje ainda existe essa exposição na estação Chattanooga, isso que é na Geórgia, né? Ou no Tennessee. Acho que Chattanooga é no Tennessee, vizinho da Geórgia. Mas a verdade é que ele até também queria filmar ali nesses locais, mas acabou descobrindo uma região que parecia mais autêntica, mais fiel à época do século XIX, no Oregon. As filmagens propriamente foram no Oregon. Eles mantinham lá nesse local que você está falando, eles tinham locomotivas preservadas ali, né? Era uma espécie de local vintage, né? Enfim, onde você tinha locomotivas do século anterior, ali preservadas e tudo para visitação e etc, funcionando ainda. E eles falaram, opa, empresta aí para nós. Construíram os sets por ali e aí conseguiram fazer o filme, né? E por sinal a reconstrução de época e tudo, ela é bastante interessante, bem feita, bem pesquisada, tanto nos uniformes quanto nas casas, no próprio funcionamento das locomotivas. É bem pesquisado e feito com critério. Por isso que custou caro também, né? O próprio Keaton, ele tinha muito orgulho desse filme justamente por esse aspecto aí que você falou, né? Esse retrato de certa forma, né? Tem traços de história real, né? Americana ali por trás daquilo tudo, né? Claro que, né? Envolto numa série de gags e piadas e coisas que evidentemente não aconteceram, mas tem essa coisa também. E tem uma coisa interessante no filme, que é a estrutura do roteiro. Que o filme é quase que um espelho, a partir de um determinado ponto lá, porque ele começa com o sequestro da locomotiva, da General, e ele dá o personagem do Buster Keaton, que é o tal do Johnny Gray, que é um maquinista da General. E logo no início já é colocado pra gente que ele tem dois amores, né? Uma é a namoradinha dele lá, interpretada lá pela Mary Mack, e o outro é a tal da locomotiva, General. Então ele sai em busca de recuperar a General. E aí é uma perseguição dele, que ele acaba achando uma outra locomotiva lá, a Texas, né? Antes ele tenta aquele carrinho que é manual ali, né? Você fica jogando o pêndulo para cima e para baixo e anda nos trilhos e tal. Tenta uma bicicleta, mas não consegue. E depois acaba achando essa locomotiva, que ele vai fazer essa perseguição. Aí chega um dado momento no filme, quando ele recupera a locomotiva, aí se inverte a coisa, é uma perseguição dos soldados do norte, não é isso? Uhum. Isso, atrás dele. Atrás dele, que é do exército sulista, né? Sim. E atrás da General, quer dizer, tem essa dualidade que acaba lá naquele conflito final e tal. É verdade. E a questão de trilha sonora, a gente tem diversas versões, né? Até você hoje em dia consegue obter o filme com pelo menos 2 orquestrações diferentes. Eu não saberia dizer qual que é mais próxima da original, ou qual que seria a original. Eu não sei se vocês têm informação disso. Não, mas não me diga que uma é do Carl Davis, é? Olha, eu acho que tem Carl Davis na parada, sim. Esse cara tá em todas. Teríamos que ter aqui a participação da Tati, nossa especialista no Buster Keaton. O que eu soube é que o cara que fez a trilha sonora da série House of Cards, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele fez uma nova trilha pro filme e andou tendo umas exibições comemorativas com essa
trilha composta por esse é o defunto, Robert, né? Israel? Eu não lembro o nome dele agora, mas acho que sim. Robert Israel. E eu... Sim, e a outra é do Carl Davis. Eu fiquei morrendo de inveja de quem foi ver essas exibições comemorativas aí, lá nos Estados Unidos, né? Deve ter sido um evento incrível, né? É. E é interessante você falar aí nas locomotivas, né? Voltando nessa questão das locomotivas, que eles pegaram, na verdade, 3 locomotivas, né? Uma eles destroem no final do filme, como o Alexandre falou aí, naquela famosa cena. Isso, a Texas, né? A Texas. E tinha uma que eles vestiram como a General, né? Produziram lá para ser a General. E tinha uma terceira locomotiva, que a gente não chega a ver muito, que é justamente a locomotiva que eles usam para fazer diversos planos do filme. Porque como é um filme de locomotivas e perseguição de locomotiva, eles tiveram que fazer um trilho paralelo, muitas vezes, para poder filmar a ação do Buster Keaton na locomotiva, né? Então vinha uma locomotiva paralela ali, carregando um carrinho com a câmera, né? Então tem isso também, muito uso de traveling no filme, por conta disso. E como a gente já falou aí, o Keaton fazia muitas das cenas de dublê dele, todas, na verdade. Nesse filme, todas. Nesse filme ainda assim, né? Nesse filme ainda assim. Depois vai ficando mais velho. Depois ali, já na MGM, eles proibiram ele de fazer isso, né? Fazer algumas cenas perigosas, tem que proteger o investimento. E até porque ele tá ficando mais velho também, né? Mas aqui ele faz umas cenas assim que você fica de queixo caído. Coisas que parecem simples, como, por exemplo, aquela cena em que eles jogam o pessoal lá da outra locomotiva, tá sendo perseguido por ele. Jogam toras de madeira no trilho, e ele vai para frente da locomotiva, ele fica naquele espaço frontal da locomotiva que se chama de call catcher, quer dizer, pegador de vaca, né, para matar a vaca, tirar a vaca do trilho. Ele fica naquilo ali, pega uma das toras de madeira e joga em cima da outra para tirar da frente da locomotiva. Aquilo ali, porra, a tora podia ir na cara dele, podia voltar na cara dele, ele podia cair da locomotiva, a locomotiva podia sair dos trilhos, podia acontecer uma série de coisas ali. Será que tinha seguro? Devia ter alto seguro. Essa cena deu certo na primeira tentativa, tanto é que ele continuou vivo, né? Mas a natureza dessas cenas talvez tenha a ver um pouco com o filme não ter sido o sucesso que ele se esperava. As pessoas estavam esperando uma comédia muito engraçada, né? E ele tinha as comédias anteriores dele tinham sido bem sucedidas e tudo. Esse filme tem muito, por vezes, um humor muito tenso, porque são cenas de perigo que tendem a te deixar mais tenso do que serem engraçadas propriamente. Esse tom de aventura e risco o tempo todo acaba às vezes se sobrepondo até ao humor, embora ele tenha muito humor, o humor dele funcione maravilhosamente bem, mas acabou não encontrando o público talvez um pouco por essa dualidade, tensão, aventura, humor, né? Pro público de hoje, que tá mais acostumado com essa coisa dos gêneros que vão se sobrepondo, tranquilo, nada, né? Tranquilo. Concordo. Eu acho que uma coisa que talvez não tenha descido muito bem, sido muito bem digerida, é o fato de que, poxa, nessa época ali, Guerra da Secessão não era algo recente, mas também não era um assunto ainda batido no cinema, né? Não. Era coisa de 60 anos antes da guerra, né? Ou seja, hoje nós estamos há mais tempo de A General do que General estava da Guerra Civil. Sim. Estamos há 90 anos da General ou mais, e ali estavam há 60 anos. E era, com certeza, um dos primeiros filmes a abordar o tema, né? E de uma maneira com humor, né? Em comédia. Isso talvez não tenha sido muito bem digerida, né? Porque aquela coisa talvez de patriotismo e tal tenha sido tocada, mexida. É um valor importante, né, para o americano. Era uma característica dele, o Buster Keaton, ele gostava de parodiar gêneros, então ele pegava um romance e fazia um romance meio atrapalhado, engraçado, pegava um drama e transformava o drama numa comédia de gags, e a aventura aí no caso,
E o filme de guerra ele também fez, né? Com a mesma desenvoltura, mas o público ficou. E talvez as pessoas estranhem também, não sei se já é hora de falar nisso, nessa questão do herói ser do Sul, que era o Sul escravocrata que foi derrotado na Guerra Civil. Sim. Mas o cinema americano, a literatura, a música e tudo, tinha uma coisa da reconciliação das duas partes, dos brancos necessariamente, dos brancos do norte e dos brancos do sul que se enfrentaram na guerra, e tinha uma coisa também que as pessoas, o americano médio, tinha uma coisa muito dessa utopia bucólica do sul, né? Aquela coisa galante, campestre. E pro pessoal que estava ali nas cidades, né, o americano médio da cidade, que não estava com a vida muito fácil nos anos 20, a depressão estava se aproximando aí, de 29, né? Inclusive, e esse sonho aí do norte galante, campestre, com a vida melhor, sul, menos né? do sul, essa coisa da vida menos atribulada e tudo, e de uma nostalgia de uma vida que não era mais honrada, isso, e que ficou para trás depois da guerra de certa maneira, era uma coisa muito forte pro público. Então o público ele tinha uma resposta emocional para heróis do sul, né? Apesar de eles terem sido derrotados na guerra. Isso depois é um tema que vai estar bem tratado no E o Vento Levou. Nossa, né? Eu acho que ele é o maior exemplo disso até, né? Apesar de que o Orson Welles diz que não chega nem aos pés de A General quando o assunto é mostrar a Guerra Civil. Eu já acho aquele exagero aí nessa frase. Eu acho, não. O Orson Welles diz que A General é o filme efetivo sobre a Guerra Civil. Teve o grande mérito de visualmente ser fiel, como você já falou, né? Teve um fotógrafo, existia um fotógrafo famoso da época da guerra, né, que fotografou a guerra. Matthew Brady. Matthew Brady, e foi o Keaton se baseou nas fotografias do Matthew Brady para dar veracidade, né? Isso foi legal, né? Nesse sentido, sim. Até nesse sentido, talvez eu entenda o que o Orson Welles está falando, né? Já que naturalmente O Vento Levou, a coisa é muito glamorizada em alguns aspectos, né? Exatamente. Em Glorious Technicolor. A Scarlett O'Hara, ela é um personagem, se você olhar pelos olhos de hoje, ela seria uma personagem extremamente detestável, mas também ao mesmo tempo encarna esse sonho do empreendedorismo, né, de construir as coisas com as suas próprias mãos, superar dificuldades e superar barreiras morais também, né, todas, enfim. Mas o personagem do Keaton, ele acho que ele é um personagem muito mais singelo e simples do que a Scarlett O'Hara. Ele é um homem decidido, determinado, né? Meio atrapalhado e até acovardado no começo, mas que depois, quando ele se vê nas situações, ele estoicamente tenta se virar naquele caos que é a guerra, né? E aquele herói natural, né? Parece que ele não tem dúvida do papel que ele tem que fazer ali. É quase um autômato, eu diria, assim, porque ele se vê naquela situação, roubaram minha locomotiva, ele não... Acho que no princípio ele não descobre que a moça é sequestrada junto, né? Que é por acaso que a moça é sequestrada. Isso, ela volta lá no baú para tirar umas roupas ou pegar alguma coisa. Ele descobre naquela cena em que ele se esconde embaixo da mesa e tem um furo na toalha, ele observa. Tem aquele plano de íris, né? Que ela aparece como se estivesse atrás da toalha e tal, né? Agora, aí rola uma coisa comum nesses filmes de guerra em geral. Vai ter isso no Vento Levou também, que é aquela coisa, estoura a guerra, você é homem, você tem que ir pra guerra. Se você não vai é porque você é um covarde. Exatamente. E a mulher chega a botar isso em letras claras pra ele. Você só me apareça de novo quando tiver de uniforme. Só quero ver você vestido de uniforme a partir de agora. Poxa, o que nesse caso específico ainda mais não faz sentido, né? Porque ele, como maquinista, tinha uma função importante, né? Os trens eram necessários para levar material, levar as tropas e tudo mais, então precisava ter os maquinistas trabalhando. Ele poderia servir muito bem como maquinista. Inclusive, as pessoas, os responsáveis lá que se recusam a alistá-lo falam que é por isso, falam entre eles, mas ninguém pode chegar para ele e explicar: olha, você vai ser muito útil
como maquinista. Isso aí eu não me conformo, cara. Por que eles têm que mandar o cara embora? Chega a pegar o cara e jogar na rua. Como se fosse um bêbado, né? Não era mais fácil? Não era mais fácil explicar pra ele? Ele ia até ficar orgulhoso. E outra coisa, ele é independente, ele não tem um chefe, né? Não tem uma hierarquia que alguém vai dizer pra ele, não, você não pode, porque você tá trabalhando aqui, vai fazer esse serviço e tal. Não, ele parece que era um maquinista independente, tinha autônomo. Lá o trem dele. Sim, normalmente, se a gente for pensar em realidade, era difícil um cara que trabalhasse, ele ter um trem de estimação, até porque as pessoas trabalhavam por turnos e trocavam de trem, né? O cara não ficava nunca guiando o mesmo trem sempre. Fazia um revezamento, né? Ele era um dos dois amores da vida dele, né? A outra era a namorada. Qual era o nome dela mesmo? O seu nome da atriz, né? Marion Mack. E a Annabelle, né? Annabelle, isso. Annabelle. Ela tinha sido uma daquelas Bathing Beauties do Mark Sennett. Isso. Sabe aqueles números tradicionais lá dos primórdios, do Slapstick, tinha o Keystone Cops, tinha o Max, as Bathing Beauties, ela era uma delas. Tem até tem uma fofoca de bastidores aí, eu gosto das fofocas, né? Mas enfim, mas é uma fofoca bem simples, porque o Keaton que quis essa atriz. E ele tinha uma fama de ser namorador e paquerador, né? E essa fama, inclusive, causou muitos problemas pra ele, né? Depois nos casamentos. E ela meio que, quando ele a escolheu pro papel, ela esperava meio que ele tentasse ser saidinho com ela, mas ela estranhou o fato de que ele meio que a ignorava fora das cenas, né? Demorou pra ele se aproximar e até fazer uma certa amizade com ela, mas depois parece que eles tiveram uma boa convivência e ele também não ficou dando em cima dela. Interessante, poupoa. Agora, dizem que ela não sabia naquela cena que aquele tanque de água que vai... Eles se molham todos ali, ela não sabia, ela não tinha sido avisada. Ela estava de costa, né? Leva um banho ali. Ia se molhar, ele fez de propósito. Talvez porque ela já era uma Bathing Beauty. Já deu um banho, né? Agora, ele era famoso por pregar peças, né? Não com a câmera rolando, né? Mas ele era famoso por pregar essas peças, né? Fazer pegadinha com outras pessoas. Ele tinha esse tipo de humor, né? Dizem também que ele organizava uns jogos de beisebol com o elenco assim, dos filmes dele, né? E parece que ele jogava pra caramba, né? Ele adorava beisebol. Ele tinha aqueles negócios de passe vitalício lá nos principais estádios do país afora e... acho que também vale a pena lembrar, ele era um grande amante de trens, ele estudava a história dos trens americanos e tudo, ele era um conhecedor e tudo, então quando ele teve a oportunidade aí de fazer um filme sobre esse assunto envolvendo trens, ele gostou muito da ideia, ele abraçou com vontade, né? Isso está de certa forma lá no final, né? Nesse filme que você comentou no início, o The Ray Rudder, também, né? De certa forma ele volta aos trilhos, né? Só que aí não com um trem, né? Com um carrinho daqueles. O filme inteiro é ele naquele carrinho, né? Praticamente. Eu vi trechos desse filme aí naquele documentário sobre a vida dele, A Hard Act to Follow. Quem quiser aí, até foi a indicação da Tati, né? Nosso ouvinte aí que adora o Buster Keaton. E muito interessante também, mais uma vez dirigido e produzido, eu acho, né, pelo aquele Kevin Bronswell, né, que é um cara aí famoso por fazer, um pesquisador de cinema e faz vários episódios, fez aquele excelente série de documentários sobre Hollywood, né, inclusive Era Muda também, né, tem uma série de documentários sobre cinema mudo. E dele também é aquela série Cinema Europa, não é isso? Também é dele. Cinema Europa. Se eu não me engano, também é dele. Bom, já que estamos falando de Buster Keaton, né, eu acho justo, apesar de que é bom ficar claro para o ouvinte, né, a gente não faz nenhum jabá para ninguém, a gente não recebe de ninguém, mas eu acho justo a gente citar, né, que aquela distribuidora Obras Primas lançou
aí no final de 2017 uma caixa que dá para dizer que é a caixa definitiva de Buster Keaton no Brasil. É uma caixa com 8 discos e tem todos os principais longas dele e muitos curtas. Tem 12 longas, tem 32 curtas. Eu acho que os principais curtas dele também, né? Inclusive tem um disco inteiro ali que é dedicado aos curtas dele, ainda com o Roscoe Ferry Arbuckle, 1917, 1918. Depois é meio na ordem cronológica, né? Então tem ali os longas todos distribuídos nesses 8 discos. Eu acho, para você pensar na quantidade de coisa que tem dentro, é um preço acessível. E assim, para quem curte ou quem quer conhecer a obra do Buster Keaton, vale muito a pena. Eu acho que uma iniciativa dessa tem que ser falada assim, porque que pensa, né? Qual é o retorno financeiro que isso dá hoje em dia para uma distribuidora? Sinceramente, por mais que a gente ame o deve ser antigo, trabalho por né? amor, cara. Infelizmente a gente sabe que não... quem compra acaba sendo realmente quem coleciona. Não é nem todo mundo que curte filme que também compra mídia, né? Eu acredito que os donos dessas distribuidoras trabalham basicamente por amor. Não conheço o dono da Obras Primas, não conheço o dono da Versátil, mas eu imaginaria Versátil que... também, né? A gente coloca nessa conta também, porque... tem sido já há alguns anos responsável aí por praticamente única, até o surgimento agora da Obras Primas mais recentemente, por lançar determinados filmes que até pouco tempo atrás, poxa, só baixando mesmo, né? Vamos falar a verdade, né? É verdade. Mas se a Obras Primas quiser mandar uma caixa dessa pra gente, a gente faz um unboxing, viu? Fica a dica. Tá. Abrindo a caixa da Obras Primas, né? Mas muito boa essa edição, bem lembrado. Te falar. Agora, falando em baixar essas coisas, curiosamente esse aqui poderia ser baixado à vontade, porque curiosamente em 1954, quando o filme fez 28 anos, e pela lei lá são 28 anos para renovação de direitos autorais, e simplesmente deram bobeira lá e expirou sem renovação. Então ele está em domínio público desde 1954. Então esse aí dá para postar até na página lá do episódio, hein? Inteiro. Vou colocar ele inteiro. Não vai ter desculpa para não ver. Ele está disponível no esse filme acho que é interessante falar, ele está disponível no YouTube em boa qualidade. Então todo mundo pode assistir. Não tem desculpa para não ver esse daí, viu? E tá no Archive, né? Archive.org, que é justamente o site de domínio público americano. Você encontra vários filmes lá também, esses que caíram em domínio. Sabe que o estúdio da Disney chegou a fazer um filme baseado nessa história, né, que a gente contou. Filme chamado Têmpera de Bravos, 1956. Em inglês, The Great Locomotive Chase. Mesmo título do livro. Eu vi um pedacinho, é meio fraquinho, né? Meio fraquinho, né? Não cheguei a ver não, mas eu esperava isso. Vi um pedacinho, achei... É com o nosso bravo Jesus Cristo lá, Jeffrey Hunter. Jeffrey Hunter tá no filme, é isso aí. Eu não assisti, mas eu vou procurar para tentar ver. O Keaton, ele... A partir de um determinado momento ali, quando ele começou a ter a produtora dele, ele montou ele aproveitou um estúdio que já existia, passou a ser o estúdio dele, né? Inclusive esse estúdio tinha sido usado pela Mutual. Curiosamente, o estúdio do Keaton, no estúdio do Keaton, então o Chaplin anos antes trabalhava pela Mutual. E então, apesar de ter esse estúdio, ele gostava muito de filmar em determinadas ruas. Tem algumas ruas ali de Los Angeles que até hoje existe tour, né? Tem pessoas especialistas lá. Tem um cara até que tem algumas inserções como material extra nesse box que eu falei da Obras Primas, em que ele mostra, é bem interessante, ele mostra assim determinadas ruas mesmo de Los Angeles. Esse beco aqui, aí ele mostra como que está hoje aquele beco, esse beco, e aí você começa a lembrar que realmente tem determinados prédios que aparecem em muitos filmes dele, né?
aquelas coisas assim, aquele prédio com aspecto de corpo de bombeiros, assim, que tem uma parede meio de pedra. É muito comum aquilo ali. E aí ele mostra onde que era, claro, a maioria não existe mais, hoje é um negócio totalmente diferente, mas sempre tem lá uma torre lá no fundo que está igual, então você valida aquilo ali, né? É interessante para quem é fanático, né? Você, eventualmente, se um dia estiver passeando em Los Angeles, vai lá ver onde que foi aquela perseguição do Buster Keaton, aquela coisa mas toda. Mas eu devo ter passado até por algumas coisas assim, nem me toquei. Não fui preparado. Sim. Inclusive é interessante que esse camarada ele é especialista não só em Buster Keaton, também em Chaplin e Harold Lloyd. Então ele mostra um determinado beco que aparece num filme do Keaton, e aí se você entrar nesse beco e virar para o lado, tem um desvio, aí já é um beco até que a gente lembra com facilidade do filme O Garoto, do Chaplin, que é onde ele encontra lá a criança abandonada, chorando, uma coisa assim. E é fácil lembrar assim quando ele mostra a foto, né? Então eram lugares ali que o pessoal gostava de filmar direto, né? Interessante. Então muita gente, é interessante que às vezes a gente fala de algum filme lá dos anos 40, eu lembro bastante os próprios filmes do neorrealismo italiano, ou o filme lá de 48, aquele filme noir, me faltou o nome agora. Como exemplos de filmes que foram pioneiros em filmagem. Cidade Nua? Cidade Nua, isso. Filmagem em locação e tal, mas, na verdade, tem que tomar muito cuidado quando você fala que alguma coisa foi o pioneiro em alguma coisa, né? Porque sempre teve. Então, você vê lá o Keaton, o Chaplin menos, né? O Chaplin era mais no ambiente controlado, mas tinha algumas cenas também em locação, né? A própria perseguição, a própria. Uma cena do Luz da Cidade, que ele está saindo da gandaia lá no carro do milionário dirigindo. Aquilo foi feito num domingo de manhã, né, porque as ruas tinham que estar vazias nas ruas de Los Angeles, mas tem, né, mas o Keaton bem mais, né, de filmagem em locação. Então não é coisa assim que era totalmente inexistente no passado, não. É isso aí, vamos fazer a Buster Keaton Tour lá em Los Angeles. Eu acho até que a locação diminuiu e você teve muito mais uso de estúdio cada vez mais, até no cinema sonoro, porque você tinha a questão da captação do som, né? Sim, redublagem depois, aí o pessoal achava mais fácil fazer o que desse em estúdio para ter esse controle, né? Foi um problema, né, no início do cinema sonoro, justamente isso, né? Você teve que voltar para o estúdio justamente por conta da captação do som, e inclusive você teve que envolver a câmera também causou uma mobilidade das câmeras, você teve que envolver a câmera em cubículos ali de vidro, porque a câmera fazia muito barulho, então até a câmera voltar a se desgarrar de novo, foi mais uma história. Quando a gente fala, né, para alguém que não está habituado a filmes antigos, né, tenta convencer a ver filme lá dos anos 20, filme mudo, nossa, parece um absurdo, né? A pessoa não vê nenhuma razão, mas sinceramente, quando você vê um filme como A General, ou como você vê um filme como O Homem-Mosca do Lloyd, ou Luz da Cidade, que já era um filme mudo tardio, né? Já 4 anos dentro já do cinema sonoro, mas ainda mudo, você entende como que é dispensável o som na maioria das situações, né? Como se passou a ser um vício mesmo, colocar diálogo em tudo, né? Tudo ser explicado pelo diálogo, né? Você imagina os personagens do Buster Keaton falando? Tem necessidade para alguma coisa dele falar? Não nenhuma, tem, né? Nenhuma. É a pantomima pura e essencial, universal e atemporal. E aí, no interessante é que no caso desses dois, pelo menos, e acho que do Harold Lloyd também, no caso do Chaplin e do Buster Keaton, quando a gente escuta eles falarem, a gente vê que a voz deles era perfeitamente adaptável ao cinema sonoro, né? Não era a questão daquele John Gilbert. O John Gilbert, por exemplo, que tinha aquela voz fina, cheia de inflexões ali, e que acabou não dando certo no cinema falado. Não era o caso do Chaplin, não era o caso do Buster Keaton, eles tinham vozes
Mas a arte deles não comportava. Mas a arte deles, exatamente, eles eram os caras puristas, né? Que acreditavam no cinema como meio visual, principalmente, né, para trazer as ideias. O propósito principal, primordial, é a captação do movimento. A gente percebe nos filmes mudos, nos filmes mais antigos, em que há um deslumbre, mesmo quando eles já estavam avançados na técnica de contar histórias. Há sempre um deslumbre com a possibilidade de captar o movimento e a ação. E isso está acima até dessa questão do diálogo e etc. Depois o cinema ele perde esse encanto com a captação do movimento, porque vira algo que o diálogo se sobrepõe, né? E, enfim, as pessoas também, uma época, gostaram muito de ver música nos filmes, o pessoal cantando, então se cantava para tudo uma época, né, também. Verdade. Mas esse caso do som nunca é demais repetir, né? Para pessoal que está ainda descobrindo coisas sobre cinema, né? Como todos nós estamos sempre, né? Claro, mas quem não está mais habituado ao que aconteceu no passado, eu acho que é quase uma ideia generalizada essa de que o tempo, na linha do tempo, quanto mais você avança, mais as coisas evoluem sempre de uma maneira positiva. Isso nem sempre é verdade, né? Esse caso é emblemático, é um caso de estudo mesmo, como que uma evolução técnica, ou uma inovação, melhor dizendo, uma inovação técnica, ela não necessariamente ela impulsionou a arte para frente, né? Em alguns aspectos, ou depois de um tempo, pode até ser que sim, mas em muitos aspectos não, né? Ela simplesmente matou uma arte, uma forma de arte que existia, zerou, resetou a coisa. Ó, vocês passaram 30 anos desenvolvendo uma maneira de expressão, vamos ter que começar tudo de novo, porque essa aqui zerou, não serve mais para nada, joga fora, aposenta o chapéu de coco, o Sr. Charles Chaplin, aposenta o chapéu plano aí do Buster Keaton e vamos pensar em novos personagens. Eu não vou nem citar o nome aí dos famosos comediantes do cinema americano atual, esses aí que estão fechando o contrato com o Netflix, pra vocês não ficarem chateados comigo, com a comparação com esses gênios aí dos anos 20 e 30. Tá? Não faz isso não, o Buster Keaton vai cair pra fora do caixão, né? Mas é isso aí então, galera. Tem mais alguma coisa pra falar aí? Não, eu espero ter agradado os fãs aí do Buster Keaton. Tati está nos ouvindo com certeza. Comenta lá, espero que não espinafre muito a gente. Não joga muita pedra, não. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa importante, se você comenta lá, viu, Tati? E os outros ouvintes também, por favor. Né? E é isso, galera. Eu posso citar uma última coisa que eu esqueci? Claro. Ele foi o montador desse filme também, o Keaton, não foi? Também. E o filme é maravilhosamente bem montado, né? Ele tinha um talento mesmo pro negócio nato. Certamente, né? O cara, meio como o Chaplin também, né? De várias virtudes aí cinematográficas, né? Mas beleza, então. Vamos finalizar? Opa! Próximo episódio a gente vai fazer o David Lean, parte 2, que é também a parte final. A gente vai focar em 3 filmes, Doutor Zhivago, As Filhas de Ryan e Passagem para a Índia. E vamos encerrar aí, então, com um agradecimento aí ao Marcos por ter voltado aí a fazer esse episódio com a gente, cara. Valeu, obrigado aí. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme, viu? Aprendi muito hoje, foi muito bacana, viu? Eu que agradeço o convite, beleza. Sempre. Valeu, Alexandre. Um abraço, cara. Valeu, Fred. Até a próxima. Abraço. Fiquem bem, se cuidem. Abraço.